Tá. Onguinha. Eu acredito que era por aqui, né, ó. Tipo aqui. Eu acho que aquela citação da cultura é legal, né? Dá Aqui. até pra gente lê-la de novo, porque me interessa em parte, assim, eu tô tentando estudar mais um pouco, assim, esse lance da cultura mesmo, tá ligado? Tipo, as várias... Bom, então, dando uma apanhada geral, né, esse é o nosso segundo encontro. Vamos ver se a gente consegue terminar a dialética pacificadora aí, do Lembrand. Basicamente, eu acho que a ideia que a gente pegou é que é um texto sobre a ontologia do político, que já é extremamente rico, assim, colocar essas duas esferas filosóficas juntas, né? Justamente trazendo Hegel e remontando algumas análises clássicas políticas lá da Grécia, né? Que, pelo que o Lembrão vem colocando aqui, ele vai estabelecer um diálogo num primeiro momento com Platão, né, Hegel e Platão, depois Hegel, Platão, Aristóteles, e aí no fim ele vai trazendo Nietzsche, que eu acho que é uma crítica justamente a esse elemento ontológico, principalmente, né, do político, Uhum. da questão da guerra total, e o Da próprio nome já vai potência. indicando isso, da potência, da disputa, dos dessemelhantes, né? Porque para você ter uma disputa, necessariamente tem que ter diferença. E eu acho que é justamente esse um dos pontos que o Lembrão vai trazer enquanto pacificação, né? Essa ideia de um Estado que ia fazer com que o objetivo do Estado é tirar o polemos, eu acho que ele vai usar mais para frente, que é justamente a guerra em grego. O objetivo do Hegel é trazer o Estado enquanto algo que unifica mesmo o conflito de classes, né? A razão unificaria o conflito das classes e isso implica isso, né? Evitar a dissemelhança e trazer a semelhança para todos os cidadãos e o quanto isso acaba sendo um estado pacificador das forças, né? Numa perspectiva ali do Lembrão. E é isso, mais tarde ele vai trazer Kant também, vai trazer, Nietzsche ele já está trazendo, mas ele vai trazer Kant e outros modernos, se eu não me engano. E, no geral, é isso, né? A gente está tentando entender aí o que... a gente já entendeu que é uma ontologia do político baseada em Hegel, mas com uma crítica nietzschiana aí por parte do Lembrão, né? Usando de Nietzsche para criticar Lindo. essa pacificação da dialética. Tá. Pode ser, quer ler essa citação aí, amigo? Posso ler. Aqui a gente era com relação ao aspecto da cultura, e daí a gente ficou naquele impasse aí em que sentido ele está querendo dizer cultura, se é artístico, porque geralmente os filósofos usam, né, o termo cultura para falar de arte, e não no sentido antropológico. Aqui aí a gente ficou E com essa ali dúvida, né? E ele já vai trazer ali já vai trazer esses elementos, né, de neutralização, já vai começar a trazer esses conceitos de neutralização, Sim. né, e ali, ó, só pode ser o resultado de uma Eu vou começar aculturação. dali então, Esse pode é o ser? ponto. Perfeito. Pode ser. Tá. Só pode ser o resultado de uma aculturação, e é espantoso verificar que a cultura, dispensada no Estado hegeliano, é a consagração da sabedoria assimilante, cuja ideia aparecia na República. E essa citação é do Hegel. Por homens cultos, entendam-se, em primeiro lugar, os homens aptos a fazer tudo o que fazem os outros, os que não põem em destaque sua particularidade, a exemplo dos homens incultos, uma vez que seu comportamento se pauta pelas propriedades universais do objeto. A cultura é o aplainamento da Uhum. particularidade, de tal modo que o comportamento seja conforme a natureza da coisa. Que Eu acho que é mais uma digam. vez essa ideia, né, que ele vai trazer aquela palavra ali, né, o aplainamento, né, a semelhança, colocar todos os homens no mesmo lugar, que justamente eu creio que seja a racionalidade, né, o aspecto racional.
Sim. Então, é necessário tirar as disparidades das culturas e trazer o racional enquanto um elemento Olha aqui essa de situação. semelhança. Uhum, Então, vamos lá. uhum. Que digam dele, é homem honesto e é elogiar cidadão. Enquanto o estado de natureza anulava até mesmo a noção de semelhante, é o inverso que se torna inimaginável para o cidadão bem adestrado, que jamais possa agir com retidão, afirmando sua superioridade, distinguindo-se como indivíduo. Distinguir-se em um concurso como detentor da competência é outra coisa. O racional é a via principal por onde todos caminham, onde ninguém se distingue. E quando se observa que esse adestramento sempre se destinou a consolidar as desigualdades, quando se reduz a isso sua função, mascara-se a amplitude desse ideal de similitude, perdendo de vista talvez sua natureza. Essa modéstia de princípio, esse apagamento prévio do ego, é uma figura de normalidade que comandará tanto o comportamento dos dominantes como dos dominados, que poderá até mesmo integrar-se à ideologia muito dessemelhantes. Eu lembro que a gente leu isso. Há tantos tipos de coinonia funcionando sobre o mito da similitude que é pouco provável que esse ardil seja característico de um modo de exploração determinado, ou mesmo do fenômeno da exploração. É muito mais provável que seja sinal de uma necessidade de segurança. De resto, falar em normalidade, como acabamos de fazer, ainda é insuficiente. A palavra só seria inteiramente justa se a similitude fosse apresentada como um desiderato. Ora, ela é mais que isso. É uma determinação necessariamente presente na coisa mesma que leva o nome de polis, e fora da qual não se poderia conceber nada além da não comunicação, do deslocamento de todo o vinho. O que aconteceria, perguntava-se Platão, se os cidadãos não estivessem convencidos de que a justiça está inscrita na própria física? Os homens se deixariam levar pela reta via da natureza, que consiste em viver dominando todos os outros, em lugar de servir ao outro segundo a lei. Se os homens pensassem que a física é o reino do acaso e do encontro, que polis resistiria ao ateísmo ético? Assim, devem estar convencidos, como por instinto, de que ao faltarem com os requisitos da equivalência, infringem uma lei da natureza. E a similitude, muito mais que um conceito normativo, que seria apenas tema de edificação, será um conceito ontológico, que permitirá evocar uma ameaça vital. A ameaça vital. Todas as artes desapareceriam se na troca o que o agente produzisse, em quantidade e em qualidade, ao mesmo tempo, não acarretasse da parte do elemento passivo uma prestação equivalente em quantidade e qualidade. Os legisladores podem instaurar as condições da equivalência social, mas a exigência de equivalência não foram eles que inventaram. E a justiça, já que... Esse ponto eu acho interessante, né? Que ele vai dizer assim, que os legisladores, eles podem até instaurar as condições, mas a exigência é a própria razão que coloca, né? Não são os legisladores que colocam a exigência de uma equivalência. Não né? foram A eles que própria razão inventaram. que tá... É a física. Não é? não. Não é É isso? a própria razão que vai Tá no fazer com que isso mundo. aconteça. Sim. E a injustiça, já que consiste no desconhecimento das regras que governam a ação sobre o outro, é mais uma aberração que uma falta moral. Por isso, um Estado injusto não merece sequer o nome de Estado. Justamente. Sim, então é um conceito definido positivamente, né? Uma vez que ele não pode ser Como definido a assim, partir amiga? da negação. Da negação no tipo, ele é por princípio algo bom, não pode ser ruim, né? O injusto seria um atributo ruim. Tem alguns conceitos que são, por princípio, definidos a partir da positividade, né? Não da negatividade. E aqui parece que o Estado é um deles. Entendeu, mais ou menos? Mais ou menos. Porque, ó, o que ele fala aqui. Por isso, um Estado injusto não merece sequer o nome de Estado, porque, por princípio, o Estado não pode ser injusto. Ou seja, a definição dele não é negativa, é positiva. Tem que ser positiva. Sim. Porque o Estado é uma formação da própria razão, né? Não é
Sim. O Estado, ele é a razão atuando sobre os indivíduos, né? Sim, exatamente. E a razão. Tipo, sobre de cima mesmo, né? Não os Sim. indivíduos racionais que estabelecem isso, mas a própria razão estabelece que os indivíduos se coloquem no lugar de semelhança. Então, e levando em Bem, né, no consideração que caso. existe a supervalorização da razão por parte desse contexto filosófico, né, que é o racionalismo, o ápice, né, o hegelianismo, até Platão, mesmo sendo Sim. grego antigo, né, tem essa necessidade da racionalidade como algo bom, entende? Não é algo pejorativo, né? Para o Nietzsche é um treco Uhum. que é complicado, entende? Ser racional o tempo todo, Não atribuir é racionalidade tipo à natureza. sempre quanto mais razão melhor, né? Pro Nietzsche Pelo não é exatamente contrário. isso, né? Tipo, Então, tem a sua, pelo contrário. Então, um Estado aqui, definido por Hegel, não poderia ser, senão um Estado, né, por princípio bom, assim, e por isso ele não pode ser injusto. E está, né, se associa à razão, Sim. igual você falou, não tem como ser ruim. Uhum. Tá, vamos Ah, continuar. ficou melhor. É Beleza. notável que os conceitos de similitude e de injustiça apareçam aquém da ética, desde a conceptualização da física, tanto em Hegel, como veremos, quanto em Aristóteles. Que se retome, por exemplo, desse ângulo, a análise aristotélica da relação ação-paixão. Dois casos extremos, segundo Aristóteles, a tornam impossível. Por um lado, a relação não pode ocorrer entre seres que não difiram em nada. Um corpo não pode ser afetado por um corpo semelhante enquanto semelhante. Mas, por outro lado, uma diferença demasiado grande também proíbe a relação. Dois seres que nada têm em comum, como brancura e linha, não poderiam determinar-se um ao outro. É só por acidente que brancura afeta a linha. Totalmente outra é a relação agente-paciente. Não é qualquer coisa, toque com, que pode agir sobre outra ou padecer de outra. Somente ares que pertencem ao mesmo gênero são capazes de ter sua natureza mudada um pelo outro. Seres, no caso, né? Sim. Aqui, o encontro do outro só é possível sobre a base de uma homogeneidade mínima, e o outro, por estipulação, é aquele cuja diferença não chega até a estranheza. Olha aí. O outro Então, quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei é viajando alteridade. muito na própria questão do quanto a racionalidade foi o elemento principal para colocar a superioridade de povos, né? Tipo, os Não chega a uma europeus estranheza extrema, né? racionais. Uhum. É, Mas você não acha que rolou uma certa estranheza dentro desse pensamento quando vem os rolês da colonização? Não, é aí De que eles como. conceberam a diferença real, a alteridade Uhum, real, assim, porque até então aqui está pressuposto que o outro não chega a uma diferença, é uma diferença, mas que não chega a estranheza, né? Que não consegue conceber o encontro das ontologias judaico-cristãs, né, europeias com as ontologias ameríndias daqui, foi justamente o outro, realmente o outro, né? Sem ter e nenhuma base de também, equiparação, assim. sim, mas também existe uma diferença, porque, olha, para ter essa justiça, mesmo em Aristóteles, tem que ter um pouco de semelhança. Então, por isso que os homens poderiam participar da política, né, das decisões da polis, porque eles tinham uma semelhança. Mas quando a gente vai para o ambiente do escravo, da relação senhor-escravo, da relação homem e mulher, existe, tá tudo bem sofrer essa relação de injustiça, porque por natureza eles são diferentes, né? Não por natureza, mas talvez por natureza, não sei, eu não lembro não sei se eu estou cometendo aí um grande erro em falar por natureza, dentro de Aristóteles, mas mais tarde no texto ele também vai comentar isso, né? De que como essa semelhança e essa ideia de justiça, a ideia da justiça ela precisa dessa noção de semelhança, porque quando não tem essa semelhança do homem e mulher senhor escravo, tudo bem você cometer uma injustiça, porque no caso seria a justiça dentro dos dessemelhantes, né? Que é a relação da dominação. Sim. É Sim. complicado, né? Essa questão é interessante mesmo. Sim. Assim sendo, a modificação produzida no paciente será apenas a difusão do elemento ativo. A paixão jamais será a irrupção do dessemelhante, mas sempre o momento da supressão da dessemelhança.
O que padece é o dessemelhante. Mais uma vez que tenha padecido, ele é semelhante. Em geral, o agente torna semelhante a si aquele sobre o qual age. Aquele que sofre a ação se transforma necessariamente naquele que exerce a ação. Isso é um pouquinho Nietzscheano, em algum sentido. Uhum. Essa lacônica indicação de Aristóteles é retomada e ampliada por Hegel ao final da Lógica da Essência. Nossa, só esse nome me dá arrepio, Lógica da Essência. Né? Tipo, coloca as duas piores coisas, né, Nossa, é um numa treco. Da coisa que só. ele. Não, eu não sei, eu Lógica nunca li, da né? essência. Nossa, é metafísica pura isso aí, né? A lógica da essência. Na Sim, análise total. da causalidade, e particularmente da ação e reação, no estágio em que a causalidade começa a desvendar-se em sua verdade. Até então, a relação de causa e do efeito permanece, antes de tudo, uma pura relação de entendimento, regida por uma necessidade abstrata, pois conserva a forma de uma coerção que imprime alguma coisa sobre outra coisa. Entretanto, a própria distinção entre ativo e passivo já indica que o entendimento pressente, à sua maneira, na linguagem da finitude, a identidade da causa e do efeito. Sem dúvida, o elemento passivo é apresentado como conteúdo independente, mas enquanto passivo é pressuposto pelo elemento ativo. É o termo de que o agente precisa para produzir seu efeito, em uma coisa que lhe permanece exterior. A dialética da ação e da reação tem por objeto dissolver essa apresentação exteriorizante e mostrar que a distinção teimosa da causa e do efeito de um e de outro oculta na natureza da relação. Oculta a natureza da relação. E para chegar a isso, Hegel analisa a ideia da violência. Amiga, deixa eu Interessante. ler de novo essa parte só. É, Tá. essa parte, olha. A dialética da ação e da reação. Então, a gente teria duas coisas, né? Tem por objeto dissolver essa apresentação exteriorizante, como se ação e reação fosse apenas uma aparência, né? É, E mostrar que essa distinção, causa e efeito, um e outro, oculta a natureza da relação. Porque o bagulho é unificante, né? Como é que é uma você vai relação, né? unificar um e Existem outro? como dois a partir da relação, mas no final das contas é uma coisa só, digamos assim. Que é a relação. Isso, é uma coisa. Isso, é uma coisa só. Porque, ó, ele fala que Pode continuar. é a Uhum. essa apresentação estranha e mostrar que a distinção teimosa de causa e efeito de um e do outro oculta, né? Essa dicotomia Uhum. oculta a natureza da relação. Tá. Isso. E aí a gente vai chegar num ponto bem interessante, que é a ideia de violência. E que eu, mais uma vez, vou retornar para dialética enquanto uma pacificadora da violência. Assim penso eu. Uhum. Mas vamos ver se é isso mesmo. Tá. A coisa passiva, costuma-se dizer, sofre uma violência. Mas seria um erro entender daí que sofre um prejuízo. Submetida à potência do agente, a coisa passiva revela que possuía apenas abstrata identidade a si e não tinha realmente independência, que era um falso dessemelhante. Infligindo-lhe Né? uma. Essa coisa de oculta a relação, porque de fato ela tem uma ideia apenas abstrata, identidade a si, e não tinha realmente a independência, né? No caso, não existe uma independência de um e outro, de causa e efeito. Eles são dependentes. É um falso Aqui, dessemelhante. que eram realmente falsos dessemelhantes. Essa dessemelhança de causa e efeito é falsa. Sim. Infligindo-lhe uma violência, a causa agente não a despoja, pois, de nada que lhe tivesse pertencido. Faz com que se torne abertamente o que era desde o começo, a saber, o ser oposto pela causa, a condição do exercício desta. O ser posto, né? O ser já colocado, o ser já está. Ele não Já é uma tá. coisa de causa e efeito. É, Já está. sim. Oculta isso, né? Oculta isso, tipo, se isso, então aquilo. Não. Não existe se isso, então aquilo. O se isso e aquilo é a própria coisa já. Né? Sim, então. A própria razão, no caso, vamos colocar, a ideia, né? A Ó, ideia engloba tudo. essa citação é do Hegel, vamos ver. Assim, ao conteúdo ao qual advém a violência, não só é possível infligir a violência, mas esta deve ser-lhe infligida.
Aquele que exerce violência sobre o outro só exerce porque é a potência desse outro. Que com isso se manifesta a potência o outro. A violência, pois, nada faz senão pôr a substância passiva como o que ela é em verdade, a saber, pelo fato de ser o mero positivo ou substância imediata ser apenas algo posto. O ser antes que ela é, enquanto condição, é a aparência da imediatez que é a causa disso. Exatamente, tipo, olha, se Não, eu pera, eu tenho exerço que ler de uma... novo. Pera aí. Essa parte aqui, ó. Tá, A vai. violência, pois, nada faz senão pôr a substância passiva como que ela é em verdade, a saber, pelo fato de Ou ser um seja, mero. ela não é, de verdade, ela não é passiva. Não, ela é o quê? Pelo fato de ser o mero positivo ou substância imediata ser apenas algo posto. O ser antes, que ela é enquanto condição, é a aparência da imediatez que a causa a gente lhe retira. Então, quer dizer, tem Sim. essa complicação essa dinâmica de causa e efeito, parece retirar justamente a agência do efeito. Mas, na verdade, a causa ela só existe como tal por causa dessa substância que já pré-existe, digamos assim, a própria causa, né? Tipo, vamos pensar na violência assim. Por exemplo, se eu, enquanto uma agente ativa, cometo violência com você, você seria o agente passivo. Só que, na verdade, você não é o agente passivo. Porque essa sua passividade é apenas a aparência da imediatez, do momento. A minha violência, enquanto ativa, mostra que você também é ativa. Que você que sofre violência nunca foi passiva. Isso é apenas o ser antes. O ser antes não foi uma boa palavra. Pelo fato de ser o mero positivo ou substância imediata ser apenas algo posto. Eu acho que ele vai chegar mais tarde também, que a gente vai entender melhor no próximos parágrafos, Sim. que ele vai colocar, por exemplo, que quando alguém é punido pelo crime, essa punição não é algo que vem depois, mas é algo que tem que acontecer para que isso volte ao estado normal das coisas. Entende? Olha, Então, tipo, a punição é uma ação positiva e não uma ação negativa. Talvez até nesse sentido, de voltar à similitude, né? Você é punido porque você cometeu um crime que vai contra a razão. Então, isso não seria algo sobre um elemento passivo que é você. Na verdade, a punição que ocorre para com o seu delito é uma coisa ativa que acontece. Porque, racionalmente, você tem que ser punido para que você volte para o rolê da similitude. Entende? Você não é um agente passivo. Quando você é punido, você só mostra o quanto ativo você é. Ou seja, o quanto você tem que fazer esse rolê de retornar a questão de similitude, né? Se você comete um crime, você está sendo contra a semelhança. Tipo, somos todos iguais e você não pode desviar dessa similitude, você não pode desviar dessa justiça. Então, quando você é punido, parece que você é passivo. Mas a punição exerce sobre você uma atitude ativa, que é voltar ao rolê de justiça. olha aqui, ó, Não como sei se. ele começa. Ele faz uma pergunta. Que vem a ser, então, Uhum. definitivamente uma coisa passiva? Aquilo cujo ser originário é o ser determinado ou dependente. Então, está falando de né, o que é o Ele é acidente? dependente. O que é o acidente? Porque o acidente só existe em função da substância. Então, o que seria essa coisa passiva? Mas que é a causa ativa. Mas Aquilo o que cujo é, né, a ser... causa ativa? Mas que é a causa ativa ali? Né? Aquilo que precisa pressupor um outro para desdobrar seu poder, aquilo que só age sob essa condição, né? Só pressupõe a existência de um X para Então, a poder. violência, ela é ativa. Né? A atitude de violência, ela seria uma atitude ativa. E o passivo seria aquilo pelo qual a violência comete, né? Então, o agente passivo é a violência incidindo aqui sobre o agente passivo. Só que o que ele está dizendo é que esse agente passivo não é passivo. Né? Ele precisa do ativo, assim como
o passivo Ele é precisa do ativo. pressuposto pela força ativa, ele já não é passivo, porque a própria força ativa ela não é independente, será que ela precisa de uma outra entidade para ter, porque a condição E dela ela é vai justamente. agir sobre algo. Né? Se ela vai agir sobre algo, esse algo vai ter que mudar. E se esse algo tem que mudar, ele não é mais passivo. Ele é algo que muda, ele é algo que se ativa, né? Faz a atividade da mudança. Ó, ele fala assim sendo, onde está a diferença de natureza entre dois termos? Essencial essa pergunta. Sim. Onde sua Onde dessemelhança? está? Onde sua dessemelhança? O que padece é o dessemelhante, mas uma vez que tenha padecido, ele é semelhante. Hegel lê essa. Exatamente, olha, Vi, Sim. pensa assim, ó. O que padece, digamos que você cometeu um crime, e aí você seria o agente passivo, em que a justiça, a lei, por exemplo, o Estado viria para cobrar o crime que você cometeu. Só que quando você cumpre essa punição do Estado, você volta ao termo de justiça, porque você precisava ser punida para que você voltasse ao estado de justiça do Estado. Então, Sim. você que padece, você era semelhante enquanto a pessoa pela qual ia ter que sofrer a punição. Mas a partir do momento que você sofre a punição, você volta ao estado semelhante, porque daí você foi punida para que você voltasse à direção, né, da justiça. Uhum. Nesse sentido, eu penso. Sim, vamos continuar. Hegel lê essa frase de Aristóteles como se a segunda parte viesse corrigir a ilusão formulada pela primeira. É o entendimento que compreende o padecer como surgimento de uma afecção no paciente. Enquanto a releitura dialética dará um jeito de reencontrar sobre esse acontecimento a conveniência da natureza que o torna ao mesmo tempo possível e ilusório como acontecimento. Sim. Não se Porque percebe nunca aqui. aconteceu um desequilíbrio, né? Nunca aconteceu um desequilíbrio. No final A das natureza contas é vai só vir te uma coisa punir ilusória. para que você volte ao equilíbrio. A punição não é algo errado, é algo que é necessário para que a gente volte ao estado natural das coisas, entendeu? Tipo, tu se fode para que você volte ao estado natural das coisas. Tá. Não se percebe aqui mais uma vez quanto a dialética é, antes de tudo, uma maneira de falar. Basta procurar nessa página de Logique uma exposição da doutrina hegeliana da causalidade para que ela se torne fantástica, aberrante. E ela só admitirá seu interesse se for interpretada retoricamente. Como é preciso falar para que não tenha mais sentido? Perguntar-se com Hume. Em que poderia consistir a força comunicada pela causa ao efeito? Como é preciso falar para não ter mais de buscar, absurdamente, uma necessidade por baixo de algo que já se decidiu descrever como um contato acidental? Então, pensar o padecer é reconhecer que o paciente não sofre nada, que na realidade não revela sua natureza. É, como sempre, fazer dissipar-se o acidental. Um criminoso não é punido, um criminoso que é Que é punido punido. pode considerar a pena que o atinge como uma medida que limita a sua liberdade. Na realidade, entretanto, a pena é uma coerção estranha a qual está submetido, mas somente a Não é uma coerção manifestação de. estranha, né? Não é uma. Entretanto, a pena não é uma coerção estranha a qual está submetido, mas somente a manifestação do seu agir próprio. Exatamente. Que seja sempre possível retraduzir a afecção aparente em explicação. Eis uma regra primordial do discurso dialético. Retraduzir a afeição aparente em explicitação. Ou seja, estamos num sistema que alguma coisa deu errado. Né? Para Hegel, essa coisa dar errado não é algo que foge da lógica. É algo que, na verdade, faz parte da lógica. E é por isso que a dialética ela é uma ideia falsa a gente falar de dialética, porque, no fundo, para Hegel, a dialética sempre vai totalizar. Né? A dialética sempre vai totalizar mesmo o acidente. O acidente não é algo que foge do ser. O acidente é algo que está dentro do ser. Né? Não é algo que foge à regra. Fugir à regra é estar na regra, tá ligado? Sim, é interessante, né? Sim. Olha aqui, ó. Notemos aqui, sobretudo, que é uma regra indissociável da seguinte cláusula.
A explicitação é a confissão daquilo que sou em verdade, mas é ao mesmo tempo e inseparavelmente o contrário da fixação na diferença. A confissão de que eu não era nem sequer dessemelhante da força que parecia coagir-me. De sorte que ganhar uma determinação no jogo da explicitação dialética é sempre renunciar a uma diferença que me individuava, tornar-me um pouco mais meu ser verdadeiro na medida em que sou um pouco menos meu ego. Compreende-se, então, o que é a violência, ou melhor, o que ela seria se fosse mais que um fenômeno de primeira aproximação. O engripamento da explicitação, o momento em que o imediato, quer resista ou ceda, não se deixa desalojar de sua imediatez e se esquiva à assimilação. O exercício da potência cede lugar à violência, quando cessa ou parece cessar a transcrição possível da ação-paixão em revelação da natureza do paciente, ou seja, de sua similitude. Do gênero biológico à espécie, a relação é de potência, pois o gênero se difunde na espécie. Violência, por sua vez, é a ação do gênero sobre o indivíduo, pois este não suporta tornar-se gênero, ao qual só se une na morte. Essa caricatura de explicitação. Posso ler esse parágrafo? Pode. A singularidade não tem a capacidade de receber o que lhe é comunicado. Assim, é rompida por ele, né? A singularidade é rompida por ele, pois não pode constituir-se como sujeito nisso universal, nem fazer dele seu predicado. Somente sob esse aspecto a violência infligida a um objeto lhe é totalmente exterior. A potência se torna, né? Eu acho que é erro de... Uhum. A potência se torna violência, na medida em que é uma universalidade objetiva, idêntica à natureza do objeto. Né? Não tem uma diferença, é idêntica. Mas cuja determinidade ou negatividade é distinta da reflexão em si negativa, que é própria a esse objeto, e faz dele um singular. A universalidade interna permanece, pois, diante da singularidade natural do vivente, a potência negativa da qual ele sofre violência e destruição, pois sua existência como tal não detém em si essa universalidade e não é, pois, uma realidade que lhe corresponda. Nossa, essa última frase não consegui fazer. A universalidade interna permanece, pois... E agora já foi longe. Tá. A universalidade interna permanece, pois, diante da singularidade natural do vivente. A potência negativa, da qual ele sofre violência e destruição, pois sua existência como tal não detém em si essa universalidade e não é, pois, uma realidade que lhe corresponda. Vamos Tá, não continuar preciso entender lendo. essa frase hoje. Não preciso entender essa frase hoje. Não. Vai, pode dar a sequência. Tá. Mas a morte, como toda marca da injustiça, não faz mais que atestar a fraqueza do gênero biológico. Longe de manifestar sua supremacia, ele só destrói por ser incapaz de comunicar-se, e com isso manifesta apenas sua importância para vir a ser si mesmo através do seu outro. Não é, pois, verdadeiramente universal. Não é livre potência. Universal é a livre potência. É ele mesmo que se difunde em seu outro, mas não ao modo da violência, pelo contrário, está em seu outro pacificamente junto de si. Potência inofensiva, pois que só triunfa ali onde é dispensada de coagir. Desse modo, parece que para Hegel... Tipo assim, a potência enquanto algo que só consegue triunfar enquanto todos somos semelhantes, né? Tipo, se você tem que coagir, a potência não está ali. Tipo, bom, vamos lá. Desse modo, parece que Hegel, como para os clássicos gregos, as diversas figuras da potência, espaçamento hierárquico, comando e obediência, direito de punir, devem tomar a forma apaziguante de uma permuta, ou pelo menos de uma comunicação entre semelhantes, da qual a violência significaria a aberrante interrupção. E repitamos,
Mesmo se esse tema esteve sempre ligado à justificação do poder, falta ainda compreender o que o tornou tão compensador a ponto de fazer cristalizar-se um ideal tão tenaz, impregnando tão profundamente o pensamento político. Tal seria o objeto de uma investigação transversal. Tal seria o objeto de uma investigação transversal à investigação propriamente ideológica, na qual o filólogo deveria guiar-nos. É um dado filológico que o pensamento político, mais tarde dito racional, toma forma na Grécia em torno de palavras como isos, homoios, Que homonoia, tem a ver com essa ideia de igualdade, né? Tem a ver com essa homónoia. ideia de semelhança, de igualdade, Sim. tipo, homonímia, né? Coisas diferentes que têm uma semelhança, que é o mesmo nome. É a interpretação dessas palavras que comanda depois a formação da ideia de uma politeia, capaz de manter a polis a igual distância dos excessos que a destruiriam. Fecha a porta para mim, s'il vous plaît. E é justamente de uma politeia que Hegel pretende reencontrar o segredo. Isto é, de uma organização tal que não pode ser caracterizada por uma relação despótica, tal que a utilização da força não poderia entrar em sua definição. Neste ponto, o Hegel permanece grego. Sim, foi bastante comentada essa sua fidelidade ao helenismo, a propósito da distinção que ele mantém entre uma esfera das carências e uma esfera política que, paradoxalmente para nós, seria a única em condições de fazer realizar-se o homem como indivíduo. Mas foi menos observado que essa cisão tornava possível entre a autoridade, o despótico em sentido literal, e o político, uma tal dissociação que sua conciliação tornou-se problema já para o pensamento do século IV a.C. 4. Né? Como mostrou admiravelmente Hannah Arendt, é a economia doméstica, a gestão da oika, que está ligada, para os gregos, à noção de autoridade, poder do senhor sobre o escravo, do pai sobre o filho, do homem sobre a mulher. Nesse terreno, a autoridade não oferece dificuldade, pois é mera sanção de uma desigualdade natural. Olha aí, ó. É natural a desigualdade mesmo. Sim, mas como sem artifício. Não, então, em tudo que a gente leu até aqui diz respeito à esfera pública, né? No final das contas. A esfera privada ao Estado, né? Mas o Estado também tem que levar em consideração que existe uma esfera privada aqui, mas que não está dentro, né, da lógica da esfera pública. Mas como sem artifício transpor para a polis dos homoioi essa separação de governantes e governados? Basta. Homoioi semelhantes. Basta o embaraço de Aristóteles para mostrar as dificuldades dessa transposição. Como poderíamos supor que na polis alguns estejam destinados a comandar, como o adulto comanda o jovem ou o macho comanda a fêmea? Olha aí. É verdade que na maioria... a gente vai colocar isso entre os semelhantes, né? Porque explicar isso entre os diferentes é fácil. Mas como é que a gente vai dizer entre nós que somos semelhantes, quem que vai comandar, né? Sim. Tá. É verdade que na maioria dos governos livres, o cidadão é ora governante, ora governado, pois a tendência é para uma igualdade natural e para a supressão de toda a distinção, o que, aliás, não impede que, durante o período em que um governa, o outro é governado, se procure distingui-lo pelos aspectos exteriores, pelos títulos e honras. Tem a coisa da alternância do poder, né, no Aristóteles também. Sim. Na verdade, não lembro da política. Ora, é impressionante. Sim, não lembro. Tem, acho que em outros gregos também. É uma forma de aceitação, né, da igualdade, enfim. Sim. Ora, é impressionante que Hegel apresente como solução aquilo que os gregos haviam acabado por encontrar como aporia. Não se poderia dizer que a filosofia do direito se conforma com essa incompatibilidade entre política e potência, no sentido corrente. Elaborando o conceito de uma potência que só exteriormente continuaria a ser emprego de força, ela faz essa teoria
ela faz a teoria dessa incompatibilidade. Também... Amiga, só deixa eu ler aqui que eu achei enquanto significado de aporia. Dificuldade ou dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter uma resposta ou conclusão. É uma contradição, assim, né? Um treco que não tem resposta final. Um problema, digamos. Elaborando o conceito de uma potência que só exteriormente continuaria a ser emprego de força, ela faz a teoria dessa incompatibilidade. Também não se poderia dizer, na verdade seria muito pouco, que a dialética é uma trucagem destinada a escamotear permanentemente toda a relação de força. O discurso dialético é feito para que em todos os domínios os homoiós seja infalivelmente ouvir a ser e a verdade dos onomoiós. Sua tarefa não é dissimular a injustiça real, mas exorcizar o conceito de justiça. Tá. Amiga, eu vou dar um tempo que eu só vou no banheiro rapidinho, tá? Tá bom, tá bom. Pronto, voltei. Oi. Então, aqui, ó, o que é uma parte interessante, né? Sua tarefa não é dissimular a injustiça real, mas exorcizar o conceito de injustiça. E bem... Como é que você entende esse exorcizar aí? Ué, acabar com a existência, né? Interessante. Não, eu não acho que é no exorcizar sentido, no termo cristão, né, de exorcismo, mas a própria ideia é da retirada, né, do fim. Sim. Sim, perfeito. Acho que cabe bem. Aí uma pergunta. Temos, pois, o direito de formular as questões. Por que Hegel normaliza o descrédito da potência no campo do político? Por que compreender a mais alta potência, a livre potência, como eclipsamento da força? Aqui não bastaria mais invocar como resposta o fascínio exercido sobre Hegel pela conceptualização política dos gregos, pois essa influência mesma precisa ainda ser explicada. Aí, ó, aí ele critica Hegelzinho e traz o quê? Traz Nietzsche, né? Sim. Eis o ponto em que a obra de Nietzsche nos oferece pelo menos alguns instrumentos para uma leitura crítica original, que se proporia encontrar, sob os conceitos, os preconceitos quase indistintivos, que desde muito cedo fizeram prejugar a essência do político. Alguns desses juízos de valor imperativos que entraram em nosso sangue com a aceitação da soberania do Logos. Belo, belo. Eu achei interessante ele colocar preconceitos quase instintivos, pensando no rolê do Nietzsche, tá ligado? Mas eu acho que deve ser uma citação, de colocar, né? Porque a razão... Tá aspas, assim, não é? Ah, não é essa parte. Tipo assim, de colocar o instintivo enquanto como atribuição do racional para o ser humano, enquanto uma forma de prejudicar mesmo a questão da disputa, né? Do desigual, de tentar realmente amaciar o fato de que temos disputas em todos os lugares. Mano, né? Olha essa frase aqui, ó. Preconceitos quase instintivos que desde muito cedo fizeram prejugar a essência do político. Alguns desses juízos de valor imperativos que entraram em nosso sangue com a aceitação da soberania do Logos. Belo demais, mano. Perfeito, isso aí, da racional, né? Racionalidade. Entrando no sangue, tá ligado? Sabe? Olha que forte essa frase, assim, ó, é muito forte. Sim. Verdade.
Nessa leitura crítica, torna-se impossível tratar os conceitos filosóficos como ficções ideológicas à disposição do desmistificador. Em vez disso, são como opções, cuja determinação incumbe ao filólogo, aquele que sabe embranhar-se no enigmático, em lugar de confiar-se a uma teologia do sentido. Teleologia do sentido. Uhum. Porque o comando, a menos que seja o do nomos, é situado à beira do tirânico? Porque a potência verdadeira seria exclusiva do emprego da força? Porque o político foi definido contra a ideia da vida em dominação de que fala Platão? É para essas questões que nos reporta a dialética, quando mobilizada a serviço do pensamento político. Tá. Eu acho que a gente chegou até ler aqui, hein, Se Camila? tu Você não lembra quiser. disso? Não lembro. Não lembra? Se tu quiser, se algum momento quiser que eu leia aí, amiga, fica à vontade. Tá, eu Mas vou tô ler de só boa. mais um pouquinho, aí você pega, então, o próximo a página. Tranquilo. Princípio imanente de organização e não de dominação, poder purificado de toda vontade de dominar. É sobre essa noção de arquém, portanto, que Hegel trabalha na esteira dos clássicos gregos. Ora, observa Nietzsche, essa interpretação do arcaim é parcial e relativamente tardia. Nem todos os gregos e nem sempre reconheceram no dominador ou no aspirante à dominação o opressor possível. Certo, os atenienses baniam da cidade o homem de exceção, aquele que é para si mesmo sua própria regra. E Aristóteles observa a esse propósito que o mestre de coro não admitiria entre seus cantores aquele cuja voz ultrapassa todas as demais em força e era E beleza. em beleza. E em beleza, porque eu acho que o texto tem essas. Tem um erro, né? Uhum. Mas o ostracismo, em sua origem, terá sido inspirado por um zelo de nivelamento? Seria uma simples medida de segurança? Parece que não. O que os Boa. gregos arcaicos temiam no homem superior era que fizesse a competição perder todo o interesse, que pensavam mais em tirar ors corcums, concurs, um honrante demasiado dotado. Ai, tá tendo um barulhinho aqui. Concorrente. Tá ouvindo o barulho? Tranquilo. Tá. É bem pouquinho. Tá. Um Concorrente, no demasiado caso. dotado. Que em desembaraçasse de um faccioso potencial. Desembaraçar-se. Sim. Esta passagem do pequeno livro sobre o Agon homérico de Nietzsche merece ser citada. Tá, eu vou atuar então, hein? A tua. Não, Adoro. que se pense no sentido originário do ostracismo, como os Efésios, por exemplo, o enunciam no banimento de Hermodoro. Entre nós, ninguém deve ser o melhor, mas se alguém o for, que o seja em outro lugar junto de outros. Mas por que ninguém deve ser o melhor? Porque com isso o Agon estancaria e o eterno princípio da vida do Estado helênico correria perigo. Mais tarde, o ostracismo adquire outra colocação em relação ao Agon. É aplicado quando se torna público o perigo de que um dos grandes políticos e chefes partidários em torneios se sinta atraído no calor do combate por meios perniciosos e destrutivos e por investidas suspeitas contra o Estado. O sentido originário dessa estranha instituição, porém, não é de uma válvula, mas de um estimulante. É posto de lado o indivíduo que se destaca para que desperte outra vez o jogo agonal das forças. Um pensamento que é hostil à exclusividade do gênio no sentido moderno, mas pressupõe que em uma ordem natural das coisas há sempre vários gênios que se incitam mutuamente a agir, como também se mantêm mutuamente no limite da medida. Esse é o núcleo da representação helênica do Agon. Ela execra a supremacia de um só e teme seus perigos. Ela deseja, como meio de produção contra o gênio, um segundo gênio. Ai, peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Tá. Ela execra a supremacia de um só.
mas apenas porque a luta pela supremacia aparece como um comportamento político normal. Esse texto deixa transparecer um traço característico da vontade de potência. Mais próxima de um jogo que da guerra total, a luta é sempre pela dominação, nunca pelo aniquilamento do adversário. Nosso instinto de conservação quer que nossos adversários conservem suas forças, quer apenas tornar-se senhor deles. E é justamente esse traço que, na interpretação do ostracismo, ocorre o risco de tornar-se o mais desconcertante para o leitor. A maneira desses filólogos inclinados a considerar inautênticos os versos de Hesíodo, em que são celebrados o ódio e a inveja, porque só podem compreender o combate como um ato de destruição. Essa insensibilidade para o tema antigo do Polemos se voltaria, aliás, contra o próprio Nietzsche, facilitando os mais insanos contrassensos sobre a vontade de potência, entendida como desenfreamento bestial, frenesi criminoso, como se, no entanto, a abjeta palavra de ordem nazista Adlung, não sei o que lá, solução final de equação judaica, não fosse ao pé da letra expressamente anti-nietzschiana. Exatamente. Mas não é preciso evocar esse caso extremo de distorção para constatar que nossa formação racionalista nos predispõe mal para pensar o Polemos ao modo de mera tensão. Para nós, ele é logo sinônimo de paroxismo, de catástrofe. Já Nietzsche o nota em Schopenhauer. Como Heráclito, também Schopenhauer descreveu o combate próprio a todo vir a ser, essa eterna alternância da vitória. Mas o tom dessas descrições é totalmente outro que em Heráclito. A luta se tornou um fenômeno absolutamente medonho, jamais feito para nos tornar felizes. Tá ouvindo aí, Camila? Tá mudo. Ah, desculpa. Tô ouvindo. Queria que você repetisse essa última parte do Heráclito. Cadê? Ele está comparando a definição da luta do Heráclito com a de Schopenhauer. Mas a luta do Heráclito, né? A luta se tornou um fenômeno absolutamente medonho, jamais feito para nos tornar felizes. Quem diz isso? Heráclito. Interessante. Sim. O Heráclito fala isso. Pera, mas vamos continuar, né? Ó, eu vou ler até aqui, depois você pega, tá? Tá, eu tô procurando uma poesia que eu fiz inspirada nessa leitura aí. Eu vou ver se eu acho, se não achar, foda-se. Tá, depois você pode recitar no final. Vou recitá-lo. Ó, eu vou ler esse mais último, depois você continua, então. Tá. Ó, súdito do Estado moderno ou bela alma caída em sua rede, conformista ou inconformado, ninguém mais é capaz de conceber que uma civilização tenha podido viver ao ritmo livre do jogo indefinido das tensões, nem como poderia merecer ainda o nome de justiça a uma ordem de coisas que não permitia a esperança de um happy end, e até mesmo proíbe de imaginar uma solução das crises. Isso é os gregos, né? Por isso que todo mundo gosta dos gregos. Porque é bonito? Não é, porque igual ele falou assim, ó, a racionalização moderna ela é incapaz de deixar algo em aberto, né? A aporia não ser resolvida. Tanto é que todas as filosofias que incorporam isso no discurso, a galera não gosta, né? Sim. Aqui, cadê? E pela força e pela espontaneidade dessa resistência, já se pode medir o valor metodológico do texto sobre o ágon homérico. Com ele, Nietzsche começa a testar a eficácia de um novo analisador da racionalidade. Para começar a convencer-se disso, não é inútil aplicar esse instrumento a alguns textos clássicos bem conhecidos. Vai, amiga, lê aí, ó, bem na hora do conto. Tá. Deixa eu ler a poesia, ó, que é bem isso, ó. Se chama A Justa Dialética. Aprendi caminhando por ali que uma guerra bem feita não se ocupa com a aniquilação. Trata-se de uma coisa mais engraçada e no desfecho traiçoeira. Trata-se mesmo de equiparação. É como iguais que devemos lutar, pois não há graça em já saber o final, ou mesmo vencer o já derrotado.
Por isso, se tu és vencido, ainda que não seja para sempre, é em nome da justiça. Enfim, fiz as poesias aí. Desse Não, Milton. mas é Mas, bem nossa, foi lá. nietzscheanamente, né? Não é o desejo de aniquilar o outro, porque o outro, ele te faz conseguir aumentar a sua própria potência. Interessante. Então, vamos lá. É com Kant, como se sabe, que o idealismo alemão aprende a pensar a razão no registro da dialética e da erística. Entre a crítica, no sentido kantiano, e a dialética, no sentido aristotélico, não sei se é essa palavra, mas acho que é, né? Albenck mostrou como são impressionantes as semelhanças. Nos dois casos, por exemplo, o homem que sabe, ou seja, o competente, perde sua superioridade perante o não técnico, uma vez que não se trata mais de examinar a justeza das asserções do adversário ou das teses em disputa, mas simplesmente de decidir de antemão se o debate é ou não fundado. A crítica de Kant volta a ocupar, desse modo, um terreno familiar ao pensamento grego. Saber vencer as objeções, triunfar sobre o contraditor. Mas traz, além disso e sobretudo, a certeza que desta vez erradicou-se a própria possibilidade de objetar e de que a vitória é irrecorrível. Basta atentar para esta certeza de fechamento, para que a imagem, que se tornou escolar, do tribunal crítico e a incessante metáfora jurídica readquiram uma importância insuspeita. Significam que as vitórias, entre aspas, no campo da razão pura, não são mais obtidas pela força dos argumentos concernentes à coisa. Então será possível restabelecer todo o alcance da analogia proposta por Kant entre a passagem do estado de natureza ao estado civil e a passagem na filosofia da era dogmática à era crítica. As disputas sem fim. Desculpa. As disputas sem fim de uma razão meramente dogmática nos obrigam por si mesmas a buscar, enfim, o repouso em uma crítica dessa própria razão e em uma legislação fundada sobre ela. Como afirma Hobbes, o estado de natureza é um estado de injustiça e violência, e devemos necessariamente deixá-lo para submeter-nos a uma coerção legal que só limita a nossa liberdade para torná-la compatível com a liberdade do outro. E por isso, o bem comum, com o bem comum. Enquanto a razão dogmática só podia recorrer à guerra, argumentos contra argumentos, respostas contra objeções, e tinha de contentar-se com vitórias efêmeras, as disputas agora são decididas, seja por um julgamento que desqualifica as duas partes, antinomias matemáticas, seja por uma transação, entre aspas, que satisfaz a ambas, antinomias dinâmicas. Em todos os casos, por uma sentença que, remontando à fonte das disputas, deve garantir uma paz perpétua. E essa capacidade de pôr fim ao pólimos, a guerra, é, sem sombra de dúvida, a marca da verdadeira filosofia. Hegel compartilha inteiramente essa convicção de Kant. Só contesta a maneira pela qual Kant acreditou satisfazer a justa exigência que formulara. A solução crítica, entre aspas, era ainda uma falsa extinção da polêmica, pois só decidia o conflito da razão consigo mesma por um golpe de força, ou seja, o retraimento totalmente arbitrário ao ponto de vista do entendimento finito, tido por absoluto. Por ternura pelas coisas, entre aspas, Kant tomava o cuidado de mostrar que o em si não se contradiz, e para isso deslocava a contradição para dentro do espírito. Como podia contentar-se com essa meia medida? É que julgava suficiente neutralizar a contradição, mesmo deixando intacta a possibilidade da polêmica.
entre aspas. Não, abre aspas, né? Se Kant viu bem que esse conflito surge necessariamente pela finitude e na finitude, né, no caso, no sentido meio acidental da essência também, e por esse motivo é uma aparência necessária, ele não o resolveu, por não ter suprimido a finitude mesma. Ao contrário, ao fazer desse conflito algo subjetivo, deixou-o subsistir. Fecha aspas. A ternura pelas coisas não é, pois, o único motivo de Kant. Na origem da pseudo-solução crítica, essa pseudo foi boa, né? Eu não entendi, mas estou dando risada. Há também a crença de que é possível livrar-se da... Essa pseudo parece nietzschiana, né, amiga? Essa Porque ele está pseudo-solução. trazendo, sim, ele está trazendo essas maneiras, né, de resolver, de pensar, e sempre quando ele vai criticar e mostrar um outro caminho, ele traz o Nietzsche, né? Uhum. Então, esse pseudo dá um ar nietzschiano, né? Porque não Dá um foi ar, uma, né? foi uma solução crítica que o Kant deu, no final das contas. Sim. Então, na origem dessa pseudo-solução crítica, há também a crença de que é possível livrar-se da polêmica simplesmente mostrando sua vaidade, e de que, a esse preço, não há mais, propriamente, nenhuma polêmica no campo da razão pura. Os dois partidos dão golpes no ar e batem-se contra sua própria sombra. E batem-se contra sua sombra. Todavia, o germe do conflito não foi extirpado. Para isso, teria sido necessário reexaminar o conceito de oposição. Kant não chega até aí. E sabe-se qual será, segundo Hegel, o preço dessa inconsequência? O ressurgimento, devido à oposição entre consciência e natureza, de uma oscilação sem fim do progresso ao infinito exigido pela razão prática. Aquela mesma oscilação que Kant julgava intolerável entre a tese e a antítese de cada antinomia. Kant não soube, pois, descobrir a única solução radicalmente antipolêmica, acredito eu. Uma recompreensão que fizesse suprimir a oposição, suposta pelo entendimento, entre as categorias em jogo na antitética, continuidade, descrição, etc. Não entendi. Somente a negatividade, desvendando a inconsistência dessas categorias que pareciam opostas, é capaz de desativar para sempre a polêmica, enquanto o idealismo transcendental limitava-se a amortecer com um estratagema seu efeito mais escandaloso. Essa citação de Hegel, provavelmente, né? É Hegel. Fenomenologia do espírito. Fenomenologia do espírito, vamos lá. Então, para Hegel, a verdadeira solução só pode consistir em que duas determinações, na medida em que são opostas e necessárias a um só e mesmo conceito, não podem ter validade em sua unilateralidade, cada uma tomada por si. Só tem sua verdade em seu ser suprimido na unidade do seu conceito. Mais uma vez, essa repetição lá da aparência da independência, né? Tipo, enfim. Assim como a negatividade, a filosofia não está mais apenas ao abrigo da polêmica. Não se dirá mais simplesmente que o conflito repousava sobre um mal-entendido. Agora, se reconhece que os dois partidos que pareciam em disputa eram falsos adversários. Na realidade, o conflito era uma unificação ao modo da discordância. Esse torneio que os adversários haviam vivido no ódio e na angústia, é preciso que acabem reconhecendo, não que era desprovido de fundamento, mas que não era nada. Que é feito, por exemplo, da longa guerra travada entre a... Vai lá, amiga, manda seu seu alemão. Entre a Aufklärung, é o esclarecimento, né? Aufklärung. E a fé. Legal. Nessa gigantomaquia, nem sequer havia algo em jogo. A Aufklärung, eu não sei como falar isso, velho. Aufklärung. Aufklärung.
altera e perverte a fé ingênua, tal como é vivida pela consciência piedosa. Portanto, em relação a esta, pratica uma injustiça. Mas esse não direito, considerado mais de perto, é apenas o direito da desigualdade, próprio à consciência de si, da qual o tananã, aqui, limita-se a fazer o papel. Mas a sua revelia é bem verdade. Pois o tananã simplesmente lembra a consciência piedosa que se figura a essência como um em si, que a essência absoluta não é como uma coisa estrangeira que residisse nela, não se sabe como e vinda não se sabe de onde. Que Deus não é um puro além, que ele é também uma instância produzida por ela. E a consciência piedosa deveria compreender que com isso não lhe estão anunciando nada de novo. Esse momento em que a consciência de si se reconhece na essência é aquilo que o cristianismo denomina confiança no divino. Mas a consciência piedosa esquece esse momento quando afunda na adoração da essência, e por isso não é capaz de reencontrá-lo através da asserção ilustrada, que lhe parece, pois, pura blasfêmia. Não vê que a Aufklärung não faz mais que trazer à luz o outro aspecto da fé, imitando assim, de certa forma, o trabalho unificador do conceito. De certa forma, ao modo da violência, mas de uma violência legítima, já que é apenas aparente. Esse termo Aufklärung é o alemão correspondente ao tempo do esclarecimento, Kant, ali século XVIII. Não vê que o tempo do esclarecimento não faz mais que trazer à luz o outro aspecto da fé, né? Imitando, assim, de certa forma, o trabalho unificador do conceito. Ele está assimilando aqui o esclarecimento, essa época do esclarecimento, com o Hegel tentando unificar tudo, né? Uhum. Que seria um ato de fé, digamos assim, né? Contra a fé, portanto, a intelecção é a potência do conceito, na medida em que há o movimento e o relacionamento dos momentos que se situam uns fora dos outros na consciência piedosa. Um relacionamento em que sua contradição vem em primeiro plano. Aqui se encontra o direito absoluto da violência, que a pura intelecção exerce sobre a fé. Limitando-se a expor tudo que a consciência piedosa tem em si mesma, o esclarecimento está longe de ser, portanto, o advento de uma nova sabedoria que viesse a suplantar a religião. Nessas condições, onde está verdadeiramente a luta ideológica? Provém apenas da cegueira em que fica cada partido quanto ao sentido de sua operação. Cada um deles se comporta como o disputador dogmático de que falava Kant. Não sabe desenvolver a dialética oculta, que está tanto em seu próprio seio, como no seu adversário. E desse ponto de vista, o esclarecimento tem tão pouca lucidez quanto a religião. Da potência do conceito, ela só desenvolve, complacentemente, a violência, e acredita sinceramente dissolver aquilo que compreende em sua verdade. Acredita realizar, sobre a fé, o trabalho de solapamento que Sócrates, ele sim, devia realizar definitivamente sobre a vida ética, né? Trazendo de novo a verdade lá, né? Assim prefere a ironia à persuasão. E, em vez de lembrar a consciência piedosa que Deus é também uma operação da consciência, proclama que Deus não passa de um produto forjado pelo homem, sinal de que ainda não se compreendeu como a totalização que ela é em si, de que é apenas a atividade ainda inconsciente do puro conceito. Tá ficando, né, muito vago para mim. Uhum. Em lugar de desenrolar-se como discurso, coloca-se em oposição. Assim como a fé opunha o momento da essência e o momento de reconhecimento de si no outro, ela opõe a si um antagonista. Toma partido. E não se pode a um só tempo discorrer e tomar partido.
totalizar e polemizar. A destruição, a dissolução, para Hegel, são só legítimas quando tem a obra desestabilizadora do ironiciering do conceito. Não quando praticadas unilateralmente por um sujeito de entendimento agressivo. Por isso, o trabalho dissolvente da dialética que fascinava Engels pode perfeitamente ser a justificação de um combate, mas nunca será esse próprio combate. Que as classes sejam determinações finitas que a razão reabsorverá. Isso sim, a dialética pode garantir-nos. Só um momento, amiga. Uhum. Amiga, me dá um minuto que eu tenho que tirar uma escada daqui para minha avó. Tá bom. Aquelas. No problem. Pode ir. Ai, amiga. Oi. Ai, Eu nem vou falar nada, senão a gente vai entrar numa sessão de terapia aqui. Vou virar Maria Homem. Vai ser total.
Mas e aí, assim, esse Tá. texto Bora. ele é interessante, mas ainda faltam umas boas páginas, né, pra gente acabar. O que você tá achando? Falta? Acredito que sim, ó. Deixa eu descer ali pra ver. Eu acho que vai até 118, se eu não me engano. Não é 29? É, não, tem mais, ó. Se eu me engano, até a 129. Tem mais 10 páginas. Porra. Sabe o que a gente pode fazer? Ó, a gente chega Ah, mas aqui, quer 10 ver? páginas a gente vai, né? Até aqui, ó. Vamos ler o último parágrafo. 10 páginas. Vamos ler esse aqui, ó. Esse aqui aí acaba tudo. Tá, beleza. Bora. Sério? Pega- Não, Dali, acho ótimo. Tá. Explicitamente? Tá. Bem explicitamente, nessa página, a menção do jogo é destinada a neutralizar a linguagem dos filósofos e, especialmente, a livrar a palavra acaso da aura maléfica que eles lhe deram. O jogo nos obriga a remontar a Quen da opção inconfessada, que substituiu o código da mera potência pelo da justa repartição da potência. É apenas um jogo. Sem dúvida, essa resposta não satisfará a solicitação que sempre que se exprime no porquê de Sócrates. De qualquer modo, está somente encarregada de extirpá-la. E por isso Nietzsche assinala que a resposta é difícil. É apenas um jogo. Deixem, pois, de entender sobre a capa de um porquê, em virtude de que justiça. Pera, eu vou ler de novo. É apenas um jogo. Deixem, pois, de entender sobre a capa de um porquê, em virtude de que justiça. Habituem-se a entender quem domina, e não conforme a que sentença. Uma vez que descartado o ideal de justificação, a questão por que isso e não aquilo cai por terra, ao mesmo tempo que deixa de ser temível a irracionalidade que ela tinha a missão de conjurar. O desdobrar-se em todos os domínios da mera não sei o quê não aparece mais como um desencadeamento frenético, que um acontecimento tenha lugar por si mesmo, que ele não seja apenas consequência de uma decisão de justiça. Será uma ameaça tão grave? O arbitrário está tão bem restituído à sua normalidade, à sua inocência, que não há mais lugar para temer que uma diferença advenha arbitrariamente, que o equilíbrio, cuja ideia está agora apagada, seja rompido sem razão. Mas é forçoso reconhecer, para praticar sistematicamente essa redução da linguagem da racionalidade, para praticar sistematicamente essa redução da linguagem da racionalidade, não basta substituir uma filosofia por outra. É uma mentalidade que é preciso desarraigar. E foi justamente a filosofia, em linha direta de Aristóteles a Hegel, que se encarregou de consolidá-la. Aqui, basicamente, finaliza. Eu lembro, porque eu li essa parte final. Ele está falando que essas questões, elas advêm de formulação retórica, e a dialética seria isso, e, portanto, é um problema de linguagem em algum sentido, mas, ao mesmo tempo, para a gente se desgarrar desse modo necessário de fazer a equação das palavras, querer derivar de x mais y da tal, porque, no final das contas, ó, ele fala, né, o arbitrário está tão bem restituído à sua normalidade, à sua inocência, que não há mais lugar para temer que uma diferença advenha arbitrariamente, que o equilíbrio cuja ideia está agora apagada seja rompido sem razão. Então, eu não sei o que você acha, assim, mas parece que é a tentativa de evidenciar um pouco o caos, assim, sabe? Tirar, né? Achar que a filosofia consegue abarcar a totalidade, assim, a ideia da... E por isso que ele usa Nietzsche, né, mano, em última instância, assim, porque o Nietzsche é que faz isso. Porque parece que o Hegel está o tempo... Ele apresenta o Hegel o tempo inteiro como trabalhando com esse problema de linguagem, de que a causa e o efeito, na verdade, já está, mas como é que pode já estar se o efeito precisa da causa? E daí parece que o Hegel entra nessa problematização,
para no final dizer que a causa e efeito já estavam desde sempre, porque é assim que deveria ser. É assim que é, nem que deveria ser. Então, é um treco que é uma estrutura rígida de mundo que foi criada justamente desde os gregos, principalmente a partir de Aristóteles. Por isso que ele fala, né, a linha em linha direta de Aristóteles a Hegel. É uma É estrutura que o muito. Aristóteles vai trabalhar melhor a questão da lógica, né, como instrumento para o conhecimento. Então, mas ele que traz a lógica, né? Lembra na aula do Nazareno que ele fala que, em algum sentido, leram o Aristóteles errado da interpretação, porque ele fala que, falando da linguagem, né? Da aula da linguagem que a gente teve, que a tradição analítica ela acreditou que o discurso a declaração, né? Lembra o discurso declarativo que poderia ser analisado para entender a linguagem geral, mas o próprio Aristóteles, da interpretação, no livro da interpretação, fala que o discurso declarativo ele deve ser analisado porque ele que cabe nessa formulação lógica, que daí ele está dentro dos 3 princípios da não contradição, do terceiro excluído, e por isso ele deve ser analisado. Mas isso não quer dizer que a linguagem em geral deve ser entendida a partir desses critérios. E o Aristóteles deixou isso lá. Só que a tradição leu errado. E os analíticos começaram a ler tudo, a linguagem, né? A habilidade da linguagem, tudo que a linguagem significa, a partir dessa necessidade de entender tudo, né? E não é bem assim, porque a linguagem, em determinadas dimensões, ela opera de uma forma distinta. Eu acho que o Nazareno deixou isso bem claro na aula, né? E por isso que ele vai pegar lá literatura, enfim. Mas você sente esse movimento da história da filosofia começando a ficar contra essa tradição moderna, essa rigidez moderna, que, tipo, para a nossa tradição... Né? A nossa tradição é bem clara isso. É bem claro. Mas a própria antropologia, né, esse movimento aí de começar a se questionar a universalidade das coisas, porque os caras estão fazendo a etnografia e analisando metafísica de outros povos, mas é óbvio que tem ainda gente que segue essa tradição e pratica, né, a atividade filosófica a partir desses pressupostos de imutabilidade, universalidade, equilíbrio, a physis, de uma certa maneira. Mas, né, a gente sabe que fica difícil defender. Sim, tipo, eu não vejo que a nossa tradição também possa ser colocada num lugar só, né, só para, enfim. Mas eu não diria que seria contra, mas que começaria a desconfiar um pouco dessa preponderância da razão, né? Claro. E o quanto isso realmente faz perder a graça da investigação filosófica, né? Porque aí, olha, tipo, basta ali, tu... Aqui, ó. Dá para ver? Uma vez descartado o ideal de justificação, a questão por que isso e não aquilo cai por terra. Ao mesmo tempo que deixa de ser temível a irracionalidade que ela tinha a missão de conjurar. Então, muitos os filósofos franceses são ditos irracionais, né? Irracionalidade, obscurantismo. Tem gente que fala que o Baudrillard é obscurantista, pelo amor de Deus, tá ligado? Como diria o Lembrand aqui, né? Não cabe a gente perguntar por que obscurantista e não aquilo, mas quem disse que era obscurantista? Né? Quem domina? Né? Quem domina essa afirmação? Não, é interessante pensar. E é interessante pensar também, voltar naquele momento em que ele coloca o liberalismo e o socialismo no mesmo lugar, né, que tem as suas diferenças, mas dentro de uma ontologia do político, né, o liberalismo e o socialismo estão na mesma camada de pensamento, né, de uma questão de tratar todo mundo, de o Estado ser a força maior que iria dar
a oportunidade de todos sermos iguais frente a um só senhor, né? Tipo, que é o Estado. Não, esse Eu texto acho é bem uma interessante loucura, essa né? crítica. Porque tem muita coisa aí, né, mano? Fala de tudo, gente. Nossa, não, muita coisa. E eu achei bem interessante o rolê da ontologia do político mesmo, porque, de certa forma, ele está trazendo uma crítica. Eu peguei esse texto para tentar entender a teoria do poder de Foucault, né? Mas nem tem Foucault E o aí. Foucault vai fazer essa crítica. Então, mais ou menos. Porque o Foucault vai ser contra. Vai ser contra, não. Vai dizer que essa forma do poder existir. O próprio pensamento de poder vai ser. Do Foucault vai ser nietzschiano, né? Então, tipo, nesse sentido tem. Que é a questão das forças. E tem uma anotação aqui. Deixa eu achar aqui nos meus documentos. O que o Que eu Nietzsche peguei o diria texto. disso? Ai. Pode falar. Que eu peguei, eu acho que foi a Carol que me passou o PDF que ela me deu, né? E aí eu tinha uma anotação, acho que foi de um livro dela, tinha uma anotação do lado de uma citação, de uma parte do texto que ela coloca um ponto de interrogação e diz muito Foucault. Não, eu coloco ponto de interrogação, ela diz muito Foucault, que é essa frase aqui. Os Desse texto? semelhantes são desse texto. Os semelhantes são, antes de tudo, aqueles que entram em acordo para não mais rivalizar sem regra do jogo. Aqueles cujas diferenças não mais perturbarão a coexistência. Aqueles para quem o exercício de todo o poder é, por natureza, não conflitual. E talvez isso tenha uma semelhança com a própria questão da sociedade da normalização, entende? Que você vai normalizar a partir do momento que todo mundo for semelhante, né? Vai estabelecer uma norma. É a tentativa de Enfim, mas exorcizar esse texto, justamente a aporia, né? a injustiça. Isso, isso. E o quanto isso não faz com que deixe de existir os dissemelhantes. Então, o que a gente faz com os dissemelhantes para Foucault? A gente coloca tudo na base do anormal. E esse anormal, que é a parte Da da loucura. sociedade, como é que é a palavra? A loucura, a própria na história da loucura, ele vai trazer os dados de que eram colocados como loucos todos aqueles que fugiam das regras, né? Sim, eu li isso em Tipo, algum sei lugar. lá, lésbicas, homossexuais, todos eles eram loucos, né? Mais tarde, com a Até questão das a. ciências humanas, Sim. mais tarde com as ciências humanas, o homossexual, que antes era uma pessoa, um vagabundo, né, brincadeira, fazer uma brincadeira com a nossa sociedade. O homossexual, que antes era um cidadão contra o direito, tipo, o direito lidava com o homossexual, entendeu? Uhum. Aí, com o nascimento das ciências humanas, vai existir a conjunção com a psiquiatria. E aí vai trazer os rolês de anormalidade, né? Vai virar uma doença. Vai sair do. O homossexual, por exemplo, vai sair do contexto do direito para ir para o contexto das ciências humanas. Sempre Sim. na base da normalidade, né? Mas então, essa ideia é Mas. interessante mesmo, porque eu lembro de ler na introdução a Foucault que essa ali no século XVIII, XIX, né, vai ter a tentativa, uma limpeza mesmo, e daí todos aqueles que estão fora dessa lógica vão ser tacados nessas instituições que depois foram considerados hospícios, né? Mas às vezes as pessoas nem tinham Sim, problemas entre aspas físicos, anomalias, mas só o fato de estar na rua, ser um mendigo, ser um homeless, assim, então aquilo representava né, uma contradição que a sociedade racionalista, enfim, o esclarecimento queria extinguir, né? É o signo da aporia, entende? É um termo interessante isso, porque é tirado das vistas das pessoas para elas crerem que as coisas estão sendo resolvidas, né? E ali tinha de tudo, literalmente, todos aqueles que não entravam sim. dentro dessa. É interessante isso. Tipo, até aquele. Tem um livro que é o Holocausto Brasileiro, que é o hospital, a colônia de Barbacena, está ligado? Eu acho que eu ouvi falar. Sim, foi um pico aqui, eu não lembro, porra, o lugar, mas é aqui no Brasil,
e que daí tu vai ver que eram enviadas várias pessoas lá, tipo, a família não queria cuidar da mulher que engravidou, da filha que engravidou de não sei o quê, mandava pro Barbacena. Qualquer coisa que. Não quero mais cuidar, minha mãe tá muito velha, já tá ficando senil, de tipo, mal, assim, mandava pro hospício. Então todo mundo era mandado pro hospício, tá ligado? Tipo, sem. É homossexual, sei lá, nasceu sem um braço. Então, é um espaço Umas coisas criado muito para assim, tá colocar a ligado? aporia social, né? Para colocar tudo que o entendimento, tudo que a razão de Estado não considera semelhante, não considera cidadão, né? Então, se você não pode participar do Estado, porque você não é como nós, tá ligado? Você é diferente. Então, a gente vai ter que achar um lugar para você. E daí rolou, eu acho que a galera começou a morrer nesse Barbacena aí, começaram a matar mesmo, a galera entrava lá, os caras estupravam as minas, estupravam todo mundo, e daí matava. Mas isso é louca. interessante porque essa lógica de exclusão daqueles que não pertencem à lógica determinante racional que sobre o Estado, eles realmente são excluídos, né? No Brasil isso é bem claro, né? Eles são destituídos de direito, por exemplo, porque eles não são iguais, né? A elite brasileira faz com que, né, historicamente, todos aqueles que não pertencem à elite econômica, enfim, são considerados inferiores por natureza. Isso é uma constante no Brasil, né? Então, Sim. uma vez que eles não são iguais por natureza, eles não pertencem a essa lógica de direitos. Dá para escrever um artigo sobre isso, né? Daria um trabalho, Sim. mas eu acho que é bom tentar colocar na nossa situação política atual, assim, não política atual, mas sobre a história do Brasil de uma forma geral, né? Onde tem uma tentativa constante de divisão de classes fortes, né? Que as pessoas não podem ser iguais mesmo, assim, a divisão de classes no Brasil, ela parece que ela é, assim, criada e Quase raça fortemente e gênero, protegida, né? E raça também pra caramba, né? Tipo, a raça é muito. Talvez a raça tenha vindo antes da classe, tá ligado? Sim, sim. Então, e de uma certa forma, elas são sinônimos, né, de segregação, assim, esses termos representam a divisão abissal, né? Outra coisa que eu pensei também agora, Vicky, é nessa ontologia do político. E talvez pensar essa ontologia do político como a própria forma, como a própria tradição filosófica trouxe uma ontologia num sentido ruim, né, de ser, tem que ser, essa ontologia carregada com o com a verdade, com a razão, do político, né? Então, é tão forte que não é uma forma de organização política, é uma ontologia do político. Necessariamente a tradição criou o político como lugar da semelhança, né? Uma tradição que, como o Lembrão coloca, inicia lá em Aristóteles e vai até Hegel. Enquanto o político, hoje em dia, ele é altamente, está no nosso sangue, né? Essa ontologia da semelhança está no nosso sangue, né? Que é a outra metáfora que ele usa. Sim, e não é só, tipo, aí a gente já dá para forçar mais e dizer que não é só o conceito semelhante e a política praticada a partir desses princípios, mas outros termos, como a própria ideia de verdade, né? Que o fundamento do conhecimento, né? Daí vai ter toda essa crítica do Nietzsche mesmo, né? De que esses valores, em última instância, são valores que, no final das contas, são muito prejudiciais à própria vida, assim, né? Mas eles são valores, são modos de valoração do real, né? Por que se valoriza mais a racionalidade em detrimento da irracionalidade? Porque se defende mais a verdade do que a inverdade. Isso, dentro do vocabulário do Nietzsche, e isso a partir da análise da crítica dos valores que ele faz, é porque esse modo de valoração diz respeito a um modo de valoração que é diferente de origem, que tem a ver com a própria vida, né? Vão ter modos de vida que vão valorizar dessa forma e querem conservar um determinado modo de vida, que é esse racional, por exemplo, e daí vão ter outros modos de vida que, na verdade, que daí tem muito a ver com a ideia do artístico, do irracional, né, do não tangível, que, na verdade, estão a favor da vida.
não sei se você lembra do trabalho que a gente fez lá para o Nazareno, ele fala isso, assim, vamos voltar, né, à época que a gente privilegiava os instintos e que as coisas não precisavam ser fechadas, né, no muro da razão. E que não existia uma hierarquia, né, em que o instinto seria algo ruim, né. Uhum. Não, Pelo exatamente, contrário, então. é uma forma necessária que a gente está acabando de ter que sacrificar por uma racionalidade que é mais um problema grande, né? Tipo, é um problema grande que acaba surgindo aí da exaltação da racionalidade. Não, é E é muitos tão problemas. forte, e eu achei tão forte essa palavra ontologia, que ele coloca no mesmo rolê os liberais e os socialistas, sabe? Tipo, essa ontologia política é tão forte que não importa se você é liberal ou se você é socialista. O ser do político, dentro de uma tradição que é dominante, ele está tanto no liberal quanto no socialista, né? Então, é toda uma construção histórica do Ocidente, né, que foi tomando essa forma, né, essa maneira normativa, né, o próprio Foucault fala isso cadê aqui, ó, Sim. nas aulas Vontade de E Saber, quando ele o está Foucault falando da vai verdade. colocar, né? O Foucault vai colocar o socialismo e o liberalismo também nesse mesmo lugar, assim. Não exatamente como o Lembrand trouxe, trazendo Hegel para a roda, mas colocando esses dois lugares enquanto uma mesma forma de pensar o poder. Né, que é um poder negativo, que é um poder que pune, né, e não consegue pensar o poder como, não consegue definir o poder ainda enquanto vai dizer, né, que tanto socialismo quanto liberalismo vão trazer uma ideia de poder soberano, né, uma poder de hierarquia, enfim, daí é outro rolê, Sim, mas dá para fazer essa semelhança também com o Lebrun. A grande questão da coisa, e ele coloca isso aí, como é que se tem um Estado, um poder que não seja coercitivo. E daí tem toda essa tentativa, né, de criar o semelhante, não sei lá. Mas, assim, a própria definição do Estado já não é um poder que coage, que tem que tomar medidas para. Entende? O que o Hegel está dizendo é que ele não coagiria, porque essa coação é própria função do Estado, está na natureza do Estado coagir. Porque a partir do momento que você começa a ir além do que os outros podem, né? Você, tipo assim, vamos colocar que ninguém pode matar aleatoriamente. Se você. E todos são iguais nisso, são iguais em não cometer homicídio. A partir do momento que você comete um homicídio, você está desigual. Então, é função do Estado não coagir no sentido ruim, mas pacificar. Então, a violência não é uma coação, mas é uma pacificação do Estado. Né? Mas Que o então, ele Estado tem provém ainda para a o dever de sociedade. agir sobre os corpos, né? Sim. Mas, tipo, tudo bem, o Estado tem que fazer isso, né, dentro do Hegel. Então, em todos os estados, né? No final das contas. Por isso que ele vai dizer que é uma Ontologia da política. até dá para tentar fazer uma análise filológica da ontologia, né, sendo uma palavra filosófica da tradição, né, a forma como é colocado o político enquanto ontológico, assim, já é bem tradicional, assim, a palavra. Bem tradição dominante. Que está assim. definindo política, né? A partir de certos autores aqui, né? Do Estado, Hegel, Aristóteles, o Platão, e é dentro dessa tradição. Mas ele poderia, se ele quisesse, ter inserido a perspectiva política do próprio Nietzsche, assim. Ele só citou Nietzsche quando se falava sobre a questão da potência, né? Bom, E ele vai enfim. chegar nos rolês do Heráclito ali, que vai confundir mais ainda, assim. Então, gente, quem entende E, essa bagaça aí? é um texto bem. Eu penso que a Carol, que me indicou esse texto, deve ter usado também para o rolê do doutorado dela, eu acredito, porque tem umas coisas de finitude ali, que vai trabalhar, tá, como é que, no nível ontológico, como é que a gente trabalha com a finitude? Né? A finitude é só uma aparência dentro do Hegel, né? E do Kant também, que ele vai trazer. A finitude é uma aparência só, porque
logicamente, o ser não pode ser contraditório, né? A substância é toda, ela não pode ser e não ser. Então, o que é isso que foge da regra? É dentro do ser também, né? Vai englobar a razão, vai englobar tudo isso. A coação não é algo para reparar, porque se fosse para reparar, seria outra coisa, né? Seria algo fora da razão. A razão coage no sentido de uma reparação que já é própria dela, não é algo fora dela, sabe? Tipo, não é que fugiu do limite da razão, logo a razão tem que punir a pessoa. A razão pune porque é dela mesma, né, voltar ao estado natural das coisas, né? Que seria a semelhança, a justiça. Enfim. Bah. Mas é um textão, né, cara? Eu acho que se a gente pegar outros textos do Lembrão, vai ser Vamos ver aquele nesse nível aí. Lá. Aqui, ó. Vamos. Agora? Dá uma olhada. Não, só para ver, eu vou ver a página aqui, Cadê? Sim, sim. É um dos primeiros, se eu não me engano. Não, mas a gente pulou umas 8 páginas do texto. Não, mas é porque tava ficando muito abstrato mesmo, Vicky. Eu acho que ele ia continuar nessa vibe aí, né? De contrapor conceitos, enfim. Sim. Olha como eu detenho o conhecimento. O quê? O Lebrun, né? Olha como eu detenho o conhecimento. Sim, cara. Olha a carinha dele aqui, ó. Oi, Lebrun. Como eu tenho. Filha da putinha. Pequenininho, desgraçado ainda. Ó, esse cara aqui, ó, foi orientador da Carol no graduação, mestrado, doutorado. Pois é. Ele passou para ela passou para mim, eu passei para vocês e estamos tudo junto. É isso? Basicamente é assim que funciona. Ó, cadê aqui, ó? Assim funciona as comunidades científicas. Quem era Dionísio? Depois. Ó, o transgredir a finitude ali, né? Tem muito texto bom aqui, né? Sim. Tipo, o primeiro Porque Filósofo também parece bom. Sim. Todos são muito bons. Mas também todos parecem super densos, né? Vamos valer só ver o comecinho do. Vai, vamos ler a primeira página. Tipo, Deixa olha o penúltimo ali. O transcendental e sua imagem. Imagina esse texto. Não quero. Porra, como é que eu vou fazer uma imagem do transcendental, cara? Porra. Não, o termo transcendental para mim é complicado porque eu nunca consigo entender inteiramente. Então isso já ia dificultar qualquer coisa que eu ia fazer com o transcendental. Será que isso são sintomas de Kant? Do kantismo? Do transcendental? Porque eu acho que antes do Kant a gente dava para ter uma ideia de transcendental, mas depois que ele falou que é impossível, parece que isso ficou na gente. Mas é que no próprio texto dele, o sujeito transcendental é aquele que tem as categorias do entendimento, entendeu? Então o transcendental aí tem um sentido estranho. E daí o transcendental, como eu vejo em outros autores, é muito mais essa coisa da imutabilidade mesmo, né? Com mais dimensão acima atemporal, do supralunar. Sobre-humano. Sim. Sobre-humano também, né? Eu acho que acaba sendo um termo que é aqueles termos clássicos, em teoria, que tipo Deus, recebem né? vários definidos. Que recebem várias definições. Assim. Tipo Deus, natureza. Deus, natureza, homem, humanidade, valor. Movimento, unidade. Tu acha que tem um transcendental em Nietzsche? Não. Não, porque... É possível? Mas então, em que sentido não existir um transcendental? Não, mas qual seria o transcendental de Nietzsche, você acha? Em que sentido ele poderia falar sobre isso? Do jeito que eu tô entendendo, seria no sentido de algum princípio metafísico, né? Que trata de origem e de imutabilidade, né? E que, de alguma forma, que rege o resto, sabe? Anterior, assim. Então, eu acho que a vontade de potência poderia ser entendida assim, porém,
a vontade de potência ela mesma não pode ser considerada algo imutável, porque uma vez que ela demanda mais potência, ela está a todo momento nesse processo de aumento de potência, e essas configurações que vão se criando dessas organizações, configurações de força, elas assumem uma identidade diferente uma da outra, elas são singulares, então nunca vai ter uma mesma entidade que se permaneça igual, entende? Então isso é contra o transcendental de alguma maneira, da forma que eu estou entendendo transcendental, né? Uhum. Foi isso? Faz sentido para você? Não, eu acho que é. Faz. Eu acho que a vontade de potência seria um bom transcendental, junto com, né, com os comentários que tu fez. Seria um transcendental? Seria uma possibilidade dentro do meu entendimento humilde de mim. Então, poderia ser, só que, igual eu falei, a vontade de potência ela não tem os atributos de um objeto transcendental. Entendeu? Mas ela sempre está. Como várias coisas. Tipo, Deus, Deus? valores. Entendi. Mas é E porque, depende dos humanos, né? sim, mas é que Não, também é a a coisa da natureza em si, mutabilidade. a natureza em si, ela também tem vontade de potência. Não, tudo então, é um princípio que pode ser entendido como transcendental, porque o mundo, tudo, a vida, na verdade, o que ele fala é que a vida é vontade de potência. Então, uma vez que ele fala, tem uma frase dele, o mundo é e apenas é vontade de poder, assim. Então, e daí existe uma dinâmica, existe um modus operandi dessa vontade de potência, que ela se dá de uma determinada forma, que ela, por exemplo, isso é o meu TCC, ela existe, ou seja, se uma vez que o mundo é vontade de potência, né, a existência das coisas se dá a partir da vontade de potência, e ela é perspectivística, ela opera de maneira perspectivística, a própria existência, a efetividade, a vida, tem caráter perspectivístico. Mas, assim, eu não consigo atrelar o termo transcendental a isso, assim. Uhum. Justamente porque a vontade de potência tem esse desdobramento interno de mais potência, e os corpos, né, que representam as configurações de vontade de potência, eles nunca são iguais. Eles não podem ser iguais Uhum. geneticamente falando, assim. E isso tem a ver com os modos de valoração distintos, assim. Por que que o Sócrates queria defender, né, ou explicar, né, a verdade a todo custo, assim. É um modo de vida que precisa daquilo para existir. Mas, Sim. enfim, não sei, eu acabei falando, nem faz sentido o que eu falei. Não, eu achei que faz sentido. Você achou a página? Tô aqui, ó, agora chegando. 355. Dividir a finitude. Tem os textos que são menores também. Mas Uhum. transgredir a finitude, acho que tem 10 páginas só. Interessante. Eu só vi uma Aqui. frase ali. Assim nasce o cogito moderno. Essa é uma boa. Fiquei curiosa agora, como nasce. Assim como. Vamos Ó, lá. como muitos dos livros de juventude de um grande pensador, O Nascimento da Tragédia, 1871, é um livro iniciante, portanto ambíguo. Mais tarde, Nietzsche reconheceria isso de bom grado, mas suas autocríticas nunca vão muito longe, sobretudo porque ele tem o cuidado de mostrar quanto as análises de outrora continham em germe sua obra futura.
certo dizer, eu me exprimia, então, na linguagem de Schopenhauer, eu estava iludido na época com Wagner, mas levando tudo em conta, sabei ler o jovem que eu era e percebereis como, na realidade, eu estava pouco ligado a Schopenhauer. Existe ao menos uma prova disso. Eu que acreditava viver ainda em sua sombra, recusava-me, todavia, a segui-lo quando ele dava a tragédia grega o sentido de abandono feliz do mundo, na consciência de sua vaidade e de seu nada. Como se os grandes trágicos Me tivessem... abandono feliz do mundo. Sim, como se os grandes trágicos tivessem querido levar o espectador a separar o coração da vida, à vista do horror que eles lhe mostravam. Eis aquilo contra o que eu já protestava, diz Nietzsche. Eu havia compreendido que não existia pior contrassenso sobre o helenismo, que é outra coisa completamente diversa, que é aquilo que pretendia comunicar ao seu público. Um sentimento de triunfo no coração da adversidade, um ultrapassamento do medo e da piedade. Eu já tinha compreendido quão falaciosa é a análise aristotélica da tragédia. Ai, já gostei, é legal. Então, ó, o Nietzsche, por exemplo, é um cara, e eu acho que você vai concordar comigo, que a filosofia dele é a antítese da história da filosofia. O que isso quer dizer? Que ele, para se pôr, ele está negando aquilo que veio antes. Não negando, mas ele acaba se colocando na contradição, na tradição pela contradição. Pela contradição, não. É a transvaloração dos valores. Sim. É a tentativa de ultrapassar ou dar ver o mesmo mundo, os mesmos objetos a partir de uma perspectiva diferente. Que era para ele, a perspectiva dele estava acima das outras. E é isso. Por que sou tão sábio? Por que escrevo livros tão bons? Quando você começa a estudar, ele faz sentido porque ele falava dessa forma. Sim. Não, acho massa esse texto. Dá pra indicar lá, então, pra gente fazer o próximo encontro nele. Uhum. E acho que é isso. Eu acho que esse texto parece mais tranquilo também que o outro. Que esse primeiro. Sim, pode ser outro também, se vocês quiserem ler outra coisa. Eu vou no que sair. Bom, vou dar a minha escolha lá e tal, mas a gente também estava falando ler, na verdade, talvez... o Bataille. Eu acho massa. Mesmo. Que também tem muito disso, da potência de vida, do dispêndio, da força. Mas é mais num sentido... economia geral, né? É uma ontologia também, mas é a ontologia do corpo, assim. Dos corpos, não no sentido humano, mas da natureza como um todo, assim. Das entidades, né? Então, é bem nietzscheano, né? Sim. Vamos lá depois, se a gente falar com a Laís, se ela mudar de ideia, e enfim, a gente conversa, então. Fechou. Então é isso, finalizamos aqui nosso segundo e nosso texto, nosso segundo encontro sobre Lebrun, e quem sabe voltaremos para ele. E é isso, vou parar de gravar aqui, se quiser dar um goodbye. Me manda depois o arquivo por e-mail, igual você fez a outra vez lá. Beleza?